Agora você irá aprender a trabalhar com brushes no Photoshop. Eu criei aqui um documento em branco, tamanho de 1024 por 768 pixels e criei um novo layer. Eu vou selecionar então a ferramenta Brush e explicar as primeiras configurações, as configurações básicas desta ferramenta. Esta primeira opção aqui, ela é presente em todas as ferramentas. São os Tool Presets, pré-definições de utilização das ferramentas. Isso eu vou explicar depois, porque não faz parte só da ferramenta Brush. A primeira configuração aqui na caixa de modificadores da ferramenta, que você tem do Brush, é aqui exibido o tamanho, que no caso aqui está 1, e esta setinha aqui em cima tem um pontinho aqui, está com 1 pixel apenas, então mostra aqui só um pontinho preto aqui. Existe esta setinha que você clica, você define o tamanho do brush, suavidade, hardness, borda seca 100% e o hardness em 0, bem suave. E aqui a galeria de brushes instalados no Photoshop. Estes são os padrões aqui de brushes instalados no Photoshop. Existem também algumas bibliotecas de brushes também que não mostram aqui nesta listagem, mas você pode acionar aqui clicando nessa setinha preta, escolhendo diversas categorias aqui de brushes. Brushes básicos, brushes de caligrafia, de sombras, brushes de natureza e tal. Existem alguns na biblioteca aqui de brushes do padrão do Photoshop. Caso não esteja mostrando desta forma, você pode sempre fazer um reset nas configurações aqui e deixar os brushes sempre como padrão. Basta clicar nesta opção, Reset Brushes, é exibida esta caixa de mensagem. Se você quer substituir os brushes existentes, você clica em OK, substituir os existentes aqui nesta listagem pelos que são padrão no Photoshop. Você clica em OK. Caso você tenha modificado também, acrescentado outros brushes, aparece também uma tela se você quiser salvar o brush que você modificou, que aqui não é o caso. Bom, vou configurar aqui, selecionar este aqui, número 19. Eu vou até aumentar aqui este painel de visualização, dou um clique aqui nessa setinha e nesta categoria aqui eu tenho os modificadores de visualização desta parte aqui. Text Only vai mostrar só o nome do brush, Small Thumbnail, que está aqui marcado, exibido desta forma, tipo uma fotinho, né, do brush pequenininha, um thumbnail maior, clicando aqui na opção Large, uma lista, né, pequena, uma lista grande e o Stroke Thumbnail. Aqui no caso desse Stroke Thumbnail mostra exatamente como é o traçado do brush. Todos os brushes aqui instalados. Você vê exatamente como é o traçado deste brush. Eu utilizo sempre desta forma ou na opção aqui Large Thumbnail, mas aí depende do seu modo de adaptação à utilização dessa ferramenta. Vou selecionar aqui a opção Large Thumbnail. Aí eu posso visualizar maior aqui a imagem do brush. Aqui também no canto inferior direito eu posso clicar e expandir esta caixa para facilitar a visualização aqui dos meus brushes. Para acionar este menu também, em qualquer lugar do documento, estando com a ferramenta Brush selecionada, você dá um clique com o botão direito, abre a caixinha de configuração do brush. Inicialmente então, aqui eu tenho o diâmetro do brush, selecionei esse 19 aqui, ele está com o diâmetro agora de 50 pixels, você arrasta aqui para fora, você vê o tamanho, aumentei mais, você vê o tamanho, deixar em 110 pixels, hardness, suavidade do brush. Vou dar um clique aqui, inicial aqui, caso esteja na frente de algum lugar que você vai utilizar, dá um clique aqui ó, no espaço vazio da barra de cima do Photoshop, daí some a caixinha. Vou dar um clique aqui com hardness então em 100%, seco, exatamente como é o brush. Configuração aqui do Blend Mode também como normal, opacidade do brush em 100 normal e o fluxo de tinta utilizado aqui no seu contorno, Flow. Existe também o outro aqui que eu vou explicar, que é o Airbrush. Então, clica com o botão direito agora, seleciona aqui no Hardness o valor de 50%. Então, se você dá um clique agora do lado aqui, você já percebe que o contorno, transição aqui do final do brush está suave em 50%. Clicando com o botão direito agora, vou deixar o Hardness em 0. Vou dar um outro clique aqui. Então agora ficou bem mais suave, ou como esfumaçado aqui o canto do brush. Então esta é a configuração que você pode fazer de suavidade aqui, hardness do brush.
que vai de valores aqui de tamanho e suavidade. 45%, simples de modificar. Você pode utilizar também atalhos para trabalhar aqui com os brushes em sua opacidade e também no flow, o fluxo de tinta utilizado. Eu vou aqui no meu Color Swatches, selecionar uma cor vermelha ou por aqui pela cor do foreground, que determina a cor que vai ser pintado aqui, ó, o brush, né, que eu selecionei, colocar em um vermelho. Coloquei aqui em vermelho. E agora aqui na opacidade, quando a ferramenta Brush está selecionada, são os mesmos atalhos para definir a opacidade do layer e o fio. Por exemplo, se eu quero 50% de opacidade do layer, eu pressiono a tecla 5. Então você já vê que tem a modificação aqui, ó, 50% de opacidade. Pode ver que está vazando aqui para o fundo do preto. Se deixasse em 100, eu clicasse por cima, ele ia cobrir totalmente. Valores iguaizinhos que você pode trabalhar com os layers, com os brushes. Só modifica quando o brush está selecionado. Se você pressiona o número 4, por exemplo, o número 3 fica 30%, o 0 sempre é o valor 100% de opacidade. Também o modificador do flow, no caso aqui dos layers, o fio. Então, se você segura o Shift pressionado e pressiona a tecla 5, ou 6, né, no caso, você fica com o valor de 60%. Você pressiona rapidinho o Shift e 88, daí fica o valor 88. Mesma coisa no trabalho com os layers. Aqui é o fluxo de tinta utilizado. São atalhos. Para você aumentar ou diminuir o tamanho de um brush, você pode utilizar os colchetes ou as chaves que estão ao lado da tecla Enter do seu teclado. Você, com o colchete para o lado direito aumenta, colchete para o lado esquerdo diminui o brush. Você pode acompanhar aqui os valores aumentando de 25 em 25 quando está desta forma, até quando chega no 100, você aumenta, vai para 25 pixels, aumenta de 25 pixels em 25. Se está abaixo de 100, de 10 em 10, se passa do 50, de 5 em 5. Se o valor fica 10, aí ele aumenta, diminui ou aumenta de 1 em 1 pixel. Você pode também configurar o hardness deste brush de maneira bem simples e por atalhos também. Basta utilizar este mesmo atalho de aumentar ou diminuir o brush pelos colchetes ou chaves, né? Segurando a tecla Shift. Então você não diminui o brush, você percebe aqui, ó, que você diminui o hardness, a suavidade por atalhos. No Photoshop CS4 também existe uma outra forma de você configurar o tamanho do brush e com visualização em tempo real. Você precisa antes ir na opção de preferência do Photoshop, aqui em Edit, Preference, selecionar aqui a opção Performance e configurar aqui a opção Enable OpenGL Drawing. Você precisa de uma placa gráfica que suporte as opções do OpenGL compatível com o Photoshop. Então você habilita essa opção. Daí você reinicia o Photoshop caso não esteja funcionando dessa forma e você tem a visualização do tamanho do brush em tempo real. Mantendo a tecla Alt pressionada com o relógio, a ferramenta Brush selecionada a início, mantenha a tecla Alt pressionada, clica com o botão direito do mouse e arrasta para o lado direito, aumenta o tamanho do brush, para o lado esquerdo diminui. Então você está tendo a visualização em tempo real do tamanho do brush. Agora, para você visualizar em tempo real a modificação do hardness, mantenha a tecla Alt e Shift pressionada, clique com o botão direito do mouse, arrastando para o lado direito, aliás, o lado esquerdo fica suave, o lado direito hardness 100%. Então você configura também em tempo real. Shift e Alt pressionado, clica com o botão direito do mouse e tem em tempo real tanto a visualização do tamanho do brush como do hardness e sua suavidade. Explicar outras configurações aqui dos brushes. Aqui tem a opção de caso Save Brush, se você salvar aqui diversos brushes que você já esteja adicionado aqui, caso você vai formatar o computador, você pode salvar todos os brushes que estão na sua listagem. Substituir os brushes por outros, né? Carregar brushes, que é o que você vai aprender no próximo vídeo, né? Que eu vou explicar, até mostrar para você um site legal que você pode baixar diversos, aliás, milhares de brushes que você pode instalar no Photoshop.
Aqui a opção de Blend Mode, que você pode trabalhar com o brush com Blend Modes, por exemplo aqui o vermelho. Agora se eu colocar no modo Overlay, por exemplo, eu pinto ele como modo Overlay por cima do outro, ó. No preto não pega. Então são os Blend Modes que você pode trabalhar no brush. Por exemplo, se é vermelho, se tem uma camisa vermelha e eu alterar para o modo Color, é a mesma coisa que eu trabalhasse com Layer no estado de Color e pintasse por cima. Então ele só vai colorir áreas da imagem com o Blend Mode em Color. É bem simples. Opacidade do brush, já falamos, e Flow, que é no caso a intensidade, o fluxo de tinta utilizado. Aqui também tem a opção do Airbrush. O Airbrush funciona da seguinte forma: é como se fosse uma tinta spray. Então, por exemplo, se você clica e mantém pressionado aqui, é que o hardness está em 100%. Se você coloca o hardness aqui em 0 do brush, clica com o botão direito, você clica e mantém pressionado, você vai ver que ele vai fazendo como se fosse uma tinta spray, uma latinha de spray que você está pintando, ele vai acrescentando cada vez mais tinta ao local de aplicação. Não tem muita dificuldade. Isso é legal para você criar paisagens, nuvens, é bem interessante. Fazer pinturas também com uma mesa digital é um recurso bem utilizado. Agora no próximo vídeo você vai aprender a trabalhar, vou deletar isso aqui, Ctrl A, selecionou tudo, Delete aqui deste layer dos brushes. No próximo eu vou mostrar um site interessante para que você possa baixar os seus brushes. E aí no outro vídeo, vai aprender primeiro a baixar, a instalar, o modo melhor de trabalhar carregando o brush do Photoshop para que não pese tanto o Photoshop, porque as pessoas cometem muito erro à hora de instalar, colocam 1000 brushes para que o Photoshop carregue na sua inicialização. Está errado isso e vamos corrigir, e você vai aprender isso da melhor forma no próximo vídeo.